Paz do Senhor a todos. Hoje eu tenho um convidado que para mim é mais que especial, meu amigo Luan. E nós vamos falar sobre a saúde da mente. E isso tudo à luz da Bíblia. Luan ele tem passado por alguns problemas e ele relata isso em um vídeo que eu vou deixar o link para vocês depois poderem assistir, tá certo? É um vídeo muito bom, muito esclarecedor. E hoje nós vamos falar sobre esses problemas que ele tem passado, mas à luz da Bíblia. Então, Luan, bom dia, né? Boa tarde, nem sei que horas são, mais ou menos, independente da hora que vocês estejam vendo esse vídeo. Mas fala para nós o que é a saúde mental e quais são os problemas que você tem enfrentado nessa área. Amém. A paz do Senhor a todos. A saúde mental, ela é uma área da nossa vida, né? Na verdade, a mente, ela faz parte. Nós somos formados por espírito, alma e corpo. E dentro do nosso corpo existe a mente, né? E aí, que é onde estão todas as nossas emoções, mas também é formada por questões fisiológicas e, como qualquer parte do nosso corpo e do nosso ser, precisa ser cuidado. E a saúde mental, ela também precisa ser cuidada, não só a saúde física, como a gente geralmente costuma fazer. É verdade, nós às vezes nos preocupamos só com a questão da saúde física e nos esquecemos da saúde mental. Mas como que você diagnosticou, primeiro em você, como que você viu que você estava passando por problemas de saúde mental? O que fez você chegar a essa conclusão? Assim, isso é algo que é bem longo, mas eu vou tentar resumir, né? Eu percebia em alguns momentos anteriores a chegar a um diagnóstico, né, a questão de ansiedade, Sim. às vezes momentos de maior tristeza ou angústia, mas eu conseguia administrar. Só que chegou um momento que eu percebi que tudo isso estava muito mais intenso e fora da proporção que eu era acostumado a lidar. Sim. Então eu percebi que estava fugindo ao meu controle e ao padrão de comportamento que eu tinha. Eu estava tendo comportamentos e sensações que eu não tinha antes. Que não era comum. Que não era comum. E isso estava frequente, não era algo que era pontual. Por exemplo, aconteceu uma situação que me deixou triste ou angustiado. Não, isso estava sendo diário. E aí é onde eu comecei a me preocupar e buscar, né, auxílio para tentar identificar o que realmente era e resolver. Então, agora nós vamos entrar numa questão que para alguns são polêmicas, né? Porque você é cristão, certo? Sim. Você serve a Deus, você ora, Sim. você sacrifica ao Senhor, Sim. você consagra a sua vida, você trabalha na obra de Deus. Luan, ele trabalha em projetos missionários, tá certo? Ele ensina na escola bíblica. Luan, ele participa de vários projetos no que diz respeito à obra de Deus. Então, ele é uma pessoa ativa na obra. Eu conheço ele pessoalmente. Então, eu posso testificar da vida dele como servo de Deus. E eu posso dizer que dentro daquilo que se é possível, humanamente falando, eu não vejo motivos nenhum, né, na questão do serviço a Deus que possa estar justificando. Porque muitas vezes, né, Luan, a gente fica querendo achar uma justificativa para estar passando pela dificuldade, pela prova, pela doença. E a gente fica pensando onde eu estou errando, o que eu estou deixando de fazer. E naquilo que eu conheço de Luan, eu vejo que não existe nada que ele esteja deixando de fazer. Mas então, se você serve a Deus e dá o teu melhor, você faz conforme as tuas forças, como a Bíblia pede que nós façamos, por que você passa por tudo isso? É justo você passar por todas essas dificuldades, principalmente afetando a tua mente? Dificuldades para dormir, dificuldades para trabalhar, para interagir com outras pessoas, afetando até, inclusive, a questão espiritual, porque dificulta nas pregações, dificulta no ensino, dificulta no liderar, porque Luan ele também é líder. Então, assim, em tudo isso,
É justo você passar por essas situações, sendo que você serve a Deus? Então, a pergunta ela é muito importante. E uma palavra que você usou, eu acho que é bem interessante ser pontuado. É justo eu estar passando por isso? Né? A gente pode se questionar, eu posso me questionar, outras pessoas podem vir a se questionar diante de situações, de momentos difíceis que elas passam, mas justo segundo o quê? Né? Porque o nosso senso de justiça, ele é um pouco deturpado, né? A Bíblia diz que a nossa justiça diante de Deus ela é como um trapo de imundície, porque a gente vê uma justiça Exato. baseada na nossa natureza caída, e não a justiça de Deus que é excelente. Então, assim, o que eu tenho como justo, quando eu vou para a palavra, não encaixa, né? Porque para mim, o justo seria que eu não passasse por nada. É verdade. Porque eu não quero passar, né? Eu não quero passar. É Você não verdade. quer, ninguém quer. E aí, ainda mais quando eu começo a prestar serviços ao Senhor, eu me acho na dignidade de não passar. Porque eu não faço. Sim, Como se, assim, fosse uma troca obrigatória. E não necessariamente é. Claro que todo o meu serviço prestado ao Senhor, ele tem recompensa. Mas a recompensa não necessariamente é a que eu quero ou espero, né? Porque o Senhor recompensa cada um segundo as suas obras, né? E pela vontade dele, não necessariamente aquilo que eu acho que tem que ser. o apóstolo Paulo, inclusive, passando por naufrágio, passando Sim. por prisões, por açoites, né? Sim, Ele fazendo a obra. fazendo a obra, ele diz que se alegra em tudo isso, porque ele sabe que tudo isso é por causa do Evangelho de Sim. Cristo, né? Ele entende Sim. que tudo que ele está sofrendo não é porque ele está fazendo nada de errado ou porque ele está negligenciando, mas porque ele resolveu entregar-se a Deus. Então, por conta disso, ele é muito atingido Sim. por perseguições, assim como Jesus também explicou, Sim. né? Que todo aquele que quiser servi-lo, ele vai passar por perseguições. Ainda, Salomão, quando fala lá em Eclesiastes também, que tudo sucede igual com todos, né? Nós estamos na terra e tudo vai acontecer, mesmo nós sendo servos de Deus. Mas assim, você tem para nós exemplos dentro da palavra Sim. que possa justificar essa situação? Pessoas que serviram a Deus, porque assim, não que a nossa vida não sirva de exemplo, Sim. mas nós bem sabemos que quando se trata da Bíblia, não há questionamento, né, que possa ser feito. Então, assim, dentro da Bíblia, dentro da palavra de Deus, você tem exemplos para nos dar de pessoas que eram fiéis e serviam ao Senhor e que deveriam receber o favor e o bem de Deus, mas passavam por essas situações? Sim. Assim, na verdade, em nenhum momento Deus nos prometeu uma vida sem dificuldades, né? Sim. A gente já começa por aí. O próprio Jesus disse, né, que no mundo nós teríamos aflições, mas que nós tivéssemos bom ânimo, porque ele venceu, né? Ele venceu o mundo. O mundo já está vencido por ele, as lutas dessa vida. E os Salmos também dizem, né, que muitas são as aflições dos justos, mas Deus de todas os livra. Ou seja, ele nos livra não de passar pela aflição, mas ele nos livra de morrer nela, né? Sim. A gente passa, muitas são, mas o Senhor vai nos livrando e não nos deixa sucumbir naquelas dificuldades, mas a gente passa. E a gente tem diversos exemplos. Um exemplo é o próprio Jesus, né? A gente fez algumas anotações aqui para trazer. Em Mateus capítulo 36, e o versículo 26 vai falar que Jesus ele está orando no Getsemane, e devido à aflição e angústia por estar próximo ao seu sacrifício, à sua morte, tudo que ele iria passar, a Bíblia diz que ele entra num momento de angústia tão profundo que ele transpira gotas de sangue, né? E ele não apenas transpira gota de sangue, mas ele, naquele momento, ele se irrita com seus discípulos, Pedro, Tiago e João, que ele leva para orar com ele, ele sobe um monte, deixa eles num determinado ponto, ele sobe mais. E quando ele volta, eles estão dormindo, né? Isso acontece mais de uma vez. E ele chega para eles: vocês não podem passar uma hora, né, vigiando, orando comigo? E a gente tende a pensar que Jesus falou nesse momento com doçura, mas não foi.
Era, Não mesmo. era uma palavra peraí, gente, vocês não conseguem? Uma repreensão. Era uma repreensão. Eu tô aqui, chamei vocês para orarem comigo, vocês, uma horinha que eu fui orar, vocês já cochilaram. Já cochilaram. Tipo assim, que tipo de amigos são vocês? É verdade. Que me deixam num momento como esse? Porque ele se sentiu angustiado. É aquela questão, né, que a gente estava conversando, que é o momento que a gente se vê só, né? Isso. Que a gente se vê, por mais que a gente tenha amigos e que eles sejam bons amigos, mas existe um momento na vida que é você e Deus. É você e Deus. E você se sente literalmente só. Você procura uma pessoa, não é nem para te dar nada, é para orar com você. Ouvir, né? A sua história. Alguém você deseja, aí muitas vezes até alguns irmãos, e isso é muito triste, dizem o seguinte: vai conversar com Jesus. Você não tem Jesus como teu amigo? Sim. Mas foi o próprio Deus quem criou Eva, dizendo que não era bom que o homem vivesse só, quando o homem, na verdade, vivia na plenitude da intimidade com o próprio Deus. Então, se o homem vivia na plenitude, né, da intimidade com Deus, por que ele precisaria de uma outra pessoa? Mas aí, quando Adão recebe Eva, ele diz o quê? Agora tem alguém que é igual a mim, com quem eu posso me relacionar. Então, quando Deus nos fez, ele fez para isso, para que nós pudéssemos, tendo a mesma natureza, entender um ao outro. E, infelizmente, não é isso que está acontecendo, né? Porque se você chega e diz assim, eu estou passando por isso, em vez de eu, muitas vezes, simplesmente ouvir e tentar me colocar no seu lugar, vai conversar com Jesus, porque Jesus te entende, porque Jesus é o teu amigo. Mas Jesus, sendo filho de Deus, sendo o próprio Deus, tendo a essência de Deus, ele necessitou de outro ser humano para estar com ele ali naquele momento de dor e de aflição, porque ele estava como humano, né? Ele estava em carne ali. Então, tudo isso é muito importante a gente entender, que o apoio um ao outro, diante dessa situação, eu pedi para que você citasse um exemplo, mas eu vou citar o Jó agora. Jó, ele passando por um momento de aflição muito grande, e os amigos, irmãos, né? Servos de Deus. Não foram os inimigos, não foram pessoas, né? Que não conheciam. Sabiam quem ele era. Sabiam quem ele era, conheciam a Deus, e olham para Jó e diz: o que você está passando é pecado. É pecado. É teu erro. Porque se você não tivesse errado, nada disso teria acontecido. Então se arrepende. E Jó ali, eu não estou fazendo nada de errado. E eles insistindo nisso. E isso torna as coisas ainda pior. Mais difíceis, sim. E aí eu quero que você fale a respeito do que se sente. Por exemplo, em todos os momentos em que você passou, agora graças a Deus já está bem melhor, né? Por conta do tratamento, e a gente vai falar disso daqui a pouco, sobre a ajuda que você procurou, mas agora eu quero que você nos conte. Em todo o processo, foi tudo suave? Você entendeu de bom grado tudo isso? Ou teve aqueles momentos de revolta em que você chegou e disse: Senhor, será que o Senhor está comigo mesmo? Houve esses momentos, Luan? Então, antes de responder isso, eu vou pontuar uma coisa que você falou que eu já iria pontuar. Porque há esse questionamento, né? Mas se você é cristão, você tem que ir conversar com Deus, ele é teu amigo. Se ninguém te entende, você procura Jesus, porque ele sempre te entende. Mas Jesus, como Fabiana falou, era o próprio Deus. Ele declarou várias vezes: eu e o Pai somos um. Ninguém teve mais comunhão com o Pai do que o próprio Jesus. Filho. Mas ele precisou de amigos humanos. E naquele momento que ele precisou, eles não conseguiram atender a sua necessidade. Mas vamos lá. Vamos para essa parte, né? Se em algum momento eu tive revolta, se foi tudo fácil. Então, não foi fácil, né? Porque para a gente entender aqui, porque ficou em aberto, quando eu falei dos momentos que eu comecei a ver que o meu comportamento não estava
dentro daquilo que eu sou acostumado, eu percebi que eu estava com sintomas de depressão. Só que, assim, sintomas que estavam permanecendo e estavam, como eu disse, muito além do que eu já tinha sentido antes. E aí eu fui buscar ajuda profissional, tá certo? Eu fui buscar ajuda na época de uma psicóloga e de uma psiquiatra para buscar realmente entender. E eu já sabia, né? Quando eu cheguei lá, quando me perguntaram, eu falei, olha, eu estou aqui porque eu tenho certeza que eu estou com depressão devido às características daquilo que eu conheço de mim. Já chegou diagnosticando. Já. Embora eu não seja médico e não possa dar diagnóstico no sentido oficial, Sim. Mas quem tem autoconhecimento, quem se conhece e quem não costuma negar a sua própria realidade, porque esse é um ponto importante, ele se conhece. Quem se conhece sabe quando há mudanças em você, né? Então, o que acontece? Eu fui diagnosticado, para a gente adiantar, com transtorno de ansiedade e depressão leve. E aí, eu já estava mal, né? Comecei a fazer o tratamento e no início do tratamento, na primeira semana, ok. Na segunda semana, desandou, porque realmente a medicação faz isso até se ajustar no organismo. E durante todo esse processo, antes e durante o tratamento, houve dias e dias, né? E houve dias que eu estava, assim, no momento de questionar Deus, assim, por quê? Por que eu tenho que passar por isso? Sim. Né? Que eu sou humano, então eu não vou dizer que todo momento eu nunca questionei ou nunca pensei em desistir. Mentira, se eu dissesse isso aqui eu estaria mentindo. Havia momentos que eu queria assim, isso aqui não dá mais pra mim, né? Não dá, porque assim, não importa o que eu faça, não tem jeito. as coisas não melhoram. Não melhoram. Então assim, se eu disser, era flores, não foi. Né? Mas a gente entende que Deus às vezes leva a gente ao deserto, né? Sim. Para tratar conosco. O próprio Jesus, antes de ser tentado, a Bíblia diz que ele foi levado pelo Espírito do Senhor ao deserto. Então não foi Satanás que levou Jesus ao deserto. Não, foi o Espírito Santo. Foi o Espírito Santo. E Deus nos leva por esses caminhos para algo superior, né? Para algo maior. Porque o deserto, ele trata a gente. A gente costuma dizer isso, quem tem consciência da palavra, que é uma escola, né? Sim. O deserto, ele nos leva a perder tudo. Porque quando a gente perde tudo, nada mais importa. Sim, né? Sim. Quando a gente se vê sem saída, e depois, quando Deus nos restaura, a gente entende que a restauração que a gente está vivendo não é nossa, mas é de Deus em nós. Então, assim, a gente perdeu tudo. A gente foi no lugar mais profundo do fundo do poço. Quando a gente achou que não tinha mais saída, quando a gente não viu mais jeito, isso. Né? E nada disso, então Deus chega. Com toda a solução, e aí é como você falou, nada mais importa. Você falou uma coisa muito interessante sobre a aceitação. Sim. Existe uma negação muito grande em relação ao cristão por parte da depressão. Sim. Muitos cristãos, inclusive, chegam a falar que quem é cristão não entra em depressão. Sim, já ouvi, inclusive. Eu ouvi passando por isso. Muitas falas, crente não entra em depressão. Se você está em depressão e você é cristão, então é porque você não ora o suficiente, Sim. você não consagra o suficiente, você está errando. Está sob influência maligna. Isso. Porque a depressão não é de Deus. Eu ouvi, inclusive, de forma muito irresponsável, né, de líderes que não deveriam falar essa questão. Mas aí, Luan, cita para nós servos do Senhor dentro da palavra que passaram por depressão profunda. Você falou que a sua é leve. Né? A sua é leve. E pessoas dentro da palavra do Senhor que passaram por depressões profundas, para que nós possamos dar fortalecimento a quem está nos assistindo. Sim. Né? Porque se você vê dentro da Bíblia, você pensa, nossa, servo de Deus, fiel ao Senhor, e passou por essa depressão profunda, então, e conseguiu, né, vencer, Sim. Então eu vou vencer também. Sim. Você pode citar para nós? Sim, antes de citar, né, como foi pontuado, a minha depressão é considerada leve, e mesmo assim é terrível. Eu fiz um vídeo falando sobre isso, relatando a minha história, e eu digo que eu não desejo isso a ninguém. Nem as pessoas que, se existe, né, alguma pessoa que deseja meu mal, que não gosta de mim, que eu não sei, aí é com ela, mas eu não desejo a ela passar por isso. E Sim. Como eu disse, eu passei por uma depressão leve. Imagina
quem passa para uma moderada ou Ou severa. severa. Porque assim, tinha horas que eu não via saída, né? Nem solução para aquilo que eu estava vivendo. E o desejo realmente era de não viver mais. Se você perguntar, não teve dias que você queria que Deus Tirasse tirasse sua sua vida? vida. Sim. Agora é porque você não queria viver ou você queria... Você sempre quis morrer? Não, é porque a dor é tamanha, é uma dor que a gente não consegue explicar onde é, porque quando é uma dor física, eu digo, eu estou com dor de cabeça, Verdade. eu estou dor no braço, alguma coisa que é física, e você consegue mostrar e trazer para o outro a clareza da dor que você está sentindo. Sim, sim. Mas quando ela é na alma, como fazer alguém entender? Como fazer? Não entende. Não entende, por mais que... A não ser quem já passou, né? É. Porque ele vai poder entender. Mas se a pessoa nunca passou ou ela se nega a reconhecer, ela não vai entender. Mas vamos lá, vamos voltar. Antes de você dar o sim. exemplo, eu quero falar sobre isso que você falou, né? Sobre não entender. Como entender um jovem de 31 anos Isso. que trabalha, né? Tem um bom trabalho, vamos dizer assim, que é inteligente, que tem o seu próprio lar, né? Digamos assim, tem uma vida bem estruturada. Como entender um jovem de boa aparência, que tem uma vida bem estruturada, servo de Deus, admirado por muitos, tá certo? Porque ele é uma pessoa admirada por muitas. E como entender que uma pessoa dessa está passando por depressão? Mas que motivo você Exatamente. tem de estar com depressão? Que motivo, né? Ou é justamente falta de oração, ou é falta de busca, ou é frescura, né? As pessoas pontuam assim. E isso mata você mais ainda. E graças a Deus, eu, assim, devido à minha história e à minha realidade, eu me tornei uma pessoa muito convicta daquilo que eu acredito e forte a certo ponto. Embora essa força, ela não seja nem sempre boa. Sim. Porque a gente acaba achando que a gente é responsável por resolver e fazer tudo, mas não vou entrar nesse mérito. Coléricos, né? Não vou entrar nesse mérito. O que acontece? A gente acaba sofrendo quando a gente não tem essa consciência. Graças a Deus eu tenho, então não tinha tanta essa expectativa das pessoas me compreenderem. Embora, como eu disse no meu vídeo, seria maravilhoso que as pessoas entendessem. Porque quando a gente tem o suporte das pessoas ao nosso redor, se torna mais fácil. Sim. Mas quando não há compreensão e as pessoas falam coisas sem pensar e agem sem pensar, isso vai piorando. Então quem não tem essa estrutura, que graças a Deus eu tenho porque Deus me deu, ela pode entrar num lugar muito mais escuro. Sim. Né? Ou ainda se você estivesse passando por uma depressão mais severa. Mais severa. Né? E essas palavras poderiam gerar em você um efeito. Aí depois a gente não entende porque tem pessoas que se matam. Entendam que não estamos justificando suicídio, tá certo? Não estamos justificando suicídio. Mas é tentar se colocar no lugar da outra pessoa. Sim. Porque se Luan, passando por uma depressão leve, sentiu desejo de morte, sentiu desejo que Deus viesse a tirar a sua vida, não ele mesmo, mas o próprio Deus, que é o dono da vida, viesse a fazer isso. Imagina uma pessoa passando por uma depressão severa, aparentemente com uma vida perfeita, que não se tenha nada do que reclamar, e as pessoas em volta só falando isso. Você não tem motivos, você é bonito, você tem um bom trabalho, você tem uma boa família, você tem uma boa casa, você tem isso, você tem aquilo. E a pessoa por dentro se consumindo. E isso sendo servo de Deus. Buscando na palavra, buscando em oração. Gente, isso não é brincadeira. Sim. Isso não é fácil. E a nossa obrigação, como servo de Deus, é entender para poder ajudar. Sim. Porque eu não posso ajudar se eu não buscar entender. Pelo menos eu me esforçar para entender, para ouvir a outra parte. Exato. É assim, antes de eu passar por isso, eu já entendi a razão por que alguém tira a própria vida. Porque, claro que existem influências espirituais, né? Sim. Mas a gente sabe que uma pessoa, quando ela deseja tirar a vida e quando ela até executa, não é morrer que ela quer. Ela quer solucionar o problema. Ela quer que aquela dor pare de doer tanto. Só que ela não vê solução alguma que seja viável a não ser a morte. A morte. Aí é onde a gente sabe que entram influências malignas de realmente fortalecer aquele pensamento, né? E aí o reino espiritual, ele existe, tanto
porque a gente sabe de Deus e da sua bondade, do seu reino, quanto o reino das trevas. E Satanás, Sim. ele não tem pena de ninguém. Não. Ele não vai ficar com pena porque você tá Ele nem doente. brinca, Ele né? nem brinca Ele nem brinca. no papel Ele dele. leva a Ele sério. vem para destruir. Então, assim, eu já entendi. Quando eu passei por isso, que eu desejei que morrer ou não viver mais, porque não fazia sentido. Porque eu olhava para a minha vida e não fazia sentido as questões desta vida apenas. Eu não estava vivendo para a glória de A Deus. glória de Deus, né? Então, Senhor, se eu não consigo nem orar, se eu não consigo abrir a tua palavra, porque eu não consigo parar e ler. Não é que eu não queria. A mente estava tão exausta, sobrecarregada, que eu não conseguia parar e ler um texto. Sim. Eu não conseguia estudar a palavra como eu fazia antes. Eu não conseguia conversar com Deus. Então, assim, se eu não estou vivendo para a tua glória, não faz sentido eu viver mais. Não faz sentido. Entendeu? Então, assim, aí você começa a entender ainda mais o porquê alguém chega nesse nível. Só que a gente tem que, antes disso, procurar ajuda. Justamente. Antes e foi disso. o que você fez, Sim. né? Sim. Você procurou ajuda não só de Deus, que é muito importante para a parte espiritual, mas também você procurou ajuda de profissionais. Porque Deus, ele deixou os profissionais na Terra justamente para isso. Sim. Você vai construir uma casa, você vai procurar o quê? Você vai procurar um engenheiro, você vai procurar um arquiteto, Sim. né? Inclusive, Luan, ele é um engenheiro, tá certo? E muito bom, por sinal. Então, você vai procurar um profissional, Sim. né? Então, por que quando se trata da saúde mental, você não vai procurar? Porque, gente, é tão absurdo a ignorância que quando se fala em procurar um psicólogo, né? Eu não estou louco. É a primeira coisa que as pessoas dizem. Se falar de psiquiatra, então, que é pra tomar remédio. Menino, se falar Eu em tô doido o quê? ainda, não. Aí você já vê que a pessoa já tá desequilibrada. Já tá desequilibrada. Se fala em psiquiatra, o quê? Vou procurar um psiquiatra. Mas eu não tô ficando doido. Psiquiatra é pra quem é doido. Gente do céu. É um nível de loucura. De loucura. Aí, nem a pessoa consegue enxergar. Aí é onde você falou lá atrás sobre a aceitação. Sim. Né? Se você nega o que você está passando, claro, gente, nós cremos no poder da oração. Né? E nós cremos plenamente, nós cremos no dom da cura. Só que existe uma coisa chamada propósito divino. Tá, e qual é o propósito de Deus na doença de alguém? O nome dele ser glorificado. Porque apesar da doença, você está ali executando, fazendo tudo conforme Deus tem ordenado. Às vezes tem pessoas que têm enfermidades tão severas e elas são tão ativas na obra de Deus, e você olha e diz assim, como é que a pessoa consegue? Chega a nos envergonhar, né? A gente fica envergonhado. A gente diz, nossa, eu que poderia estar fazendo, não estou. E a pessoa, diante de tanta dificuldade, ela consegue. Aí ela vai, olha para você e ela diz, é a graça de Deus que está sendo manifesta na minha vida. Aí aquilo ali faz você entender que é tudo mais além do que a doença, mais Sim. além do que a dificuldade, né? É mais além daquilo que os nossos olhos conseguem enxergar. E essas pessoas, elas alcançaram de Deus algo que todos nós precisamos alcançar. Que é justamente essa questão do nada mais importa. Sim. Mas vamos aos exemplos. E eu vou pedir para você ler um deles, tá certo? Para que a gente Mas possa antes do entender exemplo, clareza. eu quero falar uma questão sobre essa questão da aceitação. E aí eu quero abrir um parênteses que não só na questão da aceitação da saúde, dos problemas de saúde mental, mas aceitação na necessidade de mudança. O ser humano tem uma dificuldade de aceitar as suas próprias misérias, né? Sim. Eu vi isso recentemente, é o que a gente já sabe, mas nem todo mundo reconhece, porque você se olhar no espelho e você ser confrontado pelas suas próprias misérias, e aí onde é que eu quero abrir um parênteses, não tem nada a ver com saúde mental isso aqui, Sim. mas tem a ver com o assunto que a gente está falando. Uma certa vez, algumas pessoas comentavam que essa pessoa tinha uma liderança que a pessoa comentou, fulana nunca vem para a escola bíblica, né? Aí eu respondi para ela, para essa pessoa que fez esse... O questionamento. Era um desabafo na forma de questionamento. Eu disse, olha, é porque se ela vir para a escola bíblica, ela vai aprender. Sim. Aí a pessoa ficou sem entender, mas não é... Eu disse, calma, ela vai aprender. E uma vez que a gente aprende, a gente não tem mais desculpa. Justificativa.
Porque quando eu aprendo, eu sou confrontado a mudar. E mudar Sim. é doloroso, não é fácil para o ser humano, porque a gente é orgulhoso por natureza. Sim. Uns mais, outros menos, mas em todos nós há o orgulho gerado pelo pecado. Sim. Então, se eu aprendo, eu não tenho justificativa. Eu vou ter que mudar de todo jeito. Vai ter que mudar. Só que eu não quero. Eu prefiro... Tem gente que prefere permanecer da maneira que está, porque... Não sei se é... nem acho que é mais fácil, mas na cabeça dela deve funcionar como mais né? fácil. Porque você permanece... O meu pavor, eu vou usar essa expressão, o meu pavor na minha vida sempre foi permanecer da mesma forma. Eu também. Eu nunca aceitei coisas em mim que às vezes perduraram até por anos, mas eu não aceitava. Eu sempre estava ali lutando contra, porque eu não conseguia aceitar, porque a palavra de Deus dizia que não era correto. Então, assim, eu sempre busquei. Só que quando eu me coloco para aprender, eu sou obrigado a colocar em prática. Aí a maioria das pessoas não querem. Justamente. Que é onde entra a aceitação da saúde mental. Eu reconhecer que eu tenho uma doença de saúde mental e eu preciso ser tratado não apenas espiritualmente, mas também espiritualmente, mas tratado por profissionais. Sim. É aceitar que eu estou numa condição onde eu não posso resolver sozinho. Exatamente. Aí nem todo mundo quer. Mas vamos lá para os exemplos. Você citou o exemplo de Jó, né? Sim. Jó, ele amaldiçoou o dia que ele nasceu. Né? É forte. Isso é algo tão forte porque Jó estava passando por uma situação que a maioria de nós não aguentaria uma semana. Não mesmo. E quando a gente vai olhar, a gente entende que ele passou anos, né? Sim, nessa passou situação. bastante tempo. E ele perdeu, assim, num dia só. Ele perdeu todas as riquezas, ele perdeu os filhos. Jó tinha 7 filhos, ele perdeu 10 filhos, perdão. Ele tinha 10 filhos e ele perdeu, assim, todos. Sim. Todos, de uma única vez. E perdeu os seus animais. E após isso, ainda veio a doença sobre a vida dele. Ele não tinha mais nada. Não. Nada. Porque nem saúde ele tinha pra dizer eu tenho saúde. Não, nem pra dizer eu tenho saúde pra trabalhar e conquistar tudo de novo. Como a gente, às vezes, não, pelo menos eu tenho saúde. Pelo menos eu tenho saúde. Né? Mas nem isso ele tinha, ele não tinha como trabalhar, não tinha como fazer mais nada. Ele era totalmente dependente. E então ele chegou numa angústia tão profunda que ele amaldiçoou tudo. Ele amaldiçoou o dia que ele nasceu. E a gente vê Jeremias, e aí é onde eu vou ler o texto, que Jeremias também amaldiçoa, no seu momento de angústia, o dia que nasceu. De tão profunda dor que ele estava sentindo por carregar o peso da responsabilidade de ser o porta-voz de Deus para aquela geração. Antes de você ler, eu vou comentar sobre essa questão de Jeremias e Jó. A diferença e é algo muito forte. Por quê? Porque Jó, ele só passou a conhecer a Deus após a sua prova, né? Sim. Ele diz no final do livro, ele diz, antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora te veem os meus olhos. Ou seja, não é que ele estava vendo a Deus, é porque antes ele conhecia Deus de ouvir outras pessoas falarem sobre Deus, né? Sobre observar a natureza, mas agora Jó, ele tinha intimidade. Deus havia falado com ele, né? Mas Jeremias não. Jeremias, quando ele fala as palavras que você vai ler agora, ele já tinha profunda intimidade com Deus, né? Ele tinha. Sim. Porque quando Deus o chama, Deus diz assim, eu ponho em ti as minhas palavras. Ou seja, o homem era literalmente a boca de Deus falando. Sim. Mas lê para a gente poder entender a dor de Jeremias e aí depois a gente comenta mais sobre essa questão dele. A gente vai entender a dor de um homem que já conhecia Deus, como foi dito profundamente. Alguém que foi chamado através de uma visão. Sim. Ou seja, Deus não apenas falou, Deus revelou-se de maneira profunda. Sim. E aí, Jeremias capítulo 20, do versículo 14 até o 18, diz assim: Maldito o dia em que nasci, o dia em que minha mãe me deu à luz não seja bendito. Maldito o homem que deu as novas a meu pai, dizendo, nasceu-te um filho, alegrando com isso grandemente. E seja esse homem como as cidades que o Senhor destruiu, sem que se arrependesse. E ouça ele clamor pela manhã, e ao tempo do meio-dia um alarido. Por que não me matou desde amado? Ele tá falando isso para Deus. Por que o Senhor não me matou, né? Sim. No ventre? Sim. Ou minha mãe não foi a minha sepultura.
ou não ficou grávida perpetuamente, ou seja, que eu nunca Que nascesse. nunca nascesse. Porque saí da madre para ver o trabalho e tristeza e para que se consumam os meus dias na confusão. Meu Deus. Olha, Isso aí, gente, isso é as palavras de alguém que tinha intimidade com Deus. Não era alguém que não conhecia Deus. Não era alguém que nunca experimentou, né? Porque a Bíblia diz, prova e vê que o Que Senhor o Senhor é bom. E ele já havia provado, mas ele disse, por que o Senhor não me matou ainda no ventre? Ou não me Sim. deixou nascer? Minha mãe ficasse grávida É. até ela morrer, né? Porque Pra o ventre sempre. da minha mãe não foi minha sepultura, ou Sim, seja, não foi um aborto, né? Gente, isso Jó é também muito fala forte. isso, né? Jó fala também que desejaria ser um abortivo. Sendo que, como, né, falamos, Jó, ele ainda não tinha Tido essa intimidade com profundidade. Deus, né? E mesmo assim ele entendia que era Deus quem estava fazendo. Gente, isso é muito lindo, né? Sim. É muito lindo tudo isso, porque você vê que ainda que Jó não tivesse profunda intimidade com Deus, mas ele já sabia quem era Deus. E aí é onde entra hoje a falta de, como se fala, justificativa. Não há justificativa. Não há para uma pessoa que diz viver dissolutamente. Não há justificativa para uma pessoa que não quer mudança, como você falou, por dizer que não conhece a Deus como deveria. Como muitas vezes nós, cristãos, dizemos que vamos evangelizar, porque tem pessoas que não conhecem a Jesus. Gente, Jó não conhecia a Deus por experiência pessoal. Sim. Né? Ele conhecia de ouvir falar. É a mesma coisa que ele dizer assim, ouvi alguém dizer sobre um Deus que tem, né? Sim. Mas não tenho nem noção de como é. Mas mesmo assim, ele entendia que era soberano, que era maior que todas as coisas, e entendia que era ele quem estava no controle de toda aquela situação. Jó, ele não deu crédito a Satanás. Sim. Mesmo não tendo profunda intimidade. E Jeremias, mesmo tendo a profunda intimidade com Deus, mesmo assim, a dor dele, em um determinado momento, falou mais alto do que isso. Sim. De tamanha era a aflição daquele homem. Por aí a gente pode entender que tanto pessoas que ainda não têm tanta profundidade em Deus, quanto quem tem, podem passar por momentos como esse. Que não é a falta do conhecer a Deus, a falta do buscar a Deus, Sim. ou a falta da entrega. Porque Jeremias, quando foi chamado, ele se entregou e se dedicou inteiramente ao ministério profético. Então, assim, inclusive, na verdade, quem mais busca se entregar a Deus tende a passar por situações mais difíceis. Porque quanto mais eu me aproximo de Deus, mais coisas precisam sair da minha vida. Sim. E às vezes é muito difícil pra gente abrir mão. E às vezes só através de processos como esse a gente consegue enxergar com clareza tudo aquilo que a gente precisa abrir mão para que Deus ele reine completamente, como a gente diz que ele que quer que ele reine, Sim. né? Sim. A gente estava conversando antes e a gente costuma falar sobre essa questão que a gente falou, que mas você não é crente, falta oração, falta busca. Alguma coisa está errada se você orou, porque não orou, falta orar Não mais, orou não orou o suficiente, né? Tá passando por isso, tem que mudar a situação porque você é crente. Mas a gente tá falando, né, que a gente canta tanto, né, que se ele não quiser, e se ele não quiser fazer, se ele não quiser acalmar a tempestade, a gente não canta, a gente declara, a gente levanta os braços, a gente chora, né? Eu vou adorar apesar da dor, apesar das circunstâncias. Tem até a canção Questionou Adora. Agora, se Deus se ele fizer, Deus, se ele não fizer. Ele é Deus também, mas na hora. Deus na hora de faça. viver. Isso. Vou até tirar aqui. Se Deus que não faça. Não fizer, a gente fica questionando. Mas a gente não cantou? Sim. A gente não declarou em alto e bom som para as outras pessoas ouvir. Sim. Que se ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu vou permanecer. E eu vou permanecer em adoração. Sim. Né? Como Davi deixou seu luto. Deixou seu luto para adorar. Para adorar. Mas para ele deixar o luto para adorar, ele tem que passar pelo luto. Sim. Aí você está disposto? Sim. Né? E aí? Eu estou disposto? E aí? Porque eu quero
alcançar em Deus tamanha devoção, mas eu não quero passar pelo que eles passaram. Não tem como. Tá certo? Porque para nós humanos não tem como conhecer a Deus sem passar por esse lugar onde realmente eu abro mão de tudo, como a gente diz, onde nada mais importa, que quando eu recebo, como eu disse, a restauração, eu entendo que ela não foi a partir das coisas que eu fiz, é porque é Deus. E tipo assim, e agora eu sou totalmente dependente, porque se ele quiser, só um sopro me destrói. Sim. Você não Né? é, você Eu não é entendo nada, a minha você não tem miséria, nada. literalmente, Sim. que eu sou frágil, que uma doença me derruba, seja ela mental ou física. Sim. E se não for a mão de Deus, acaba ali, facilmente. A Bíblia diz que nós somos como a erva do campo, que ela brota, né? Ela floresce de manhã e de tarde já fenece, ela já morre. Justamente. E quanto mais, como você falou, nós nos aproximamos de Deus, duas coisas acontecem. Uma, o inimigo das nossas almas intensifica a ação dele sobre a nossa vida, né? Porque, gente, Satanás só vai perseguir aquele que se aproxima de Deus. Sim. Quem está fazendo a vontade do inimigo, ele não tem por que perseguir. Então, só é perseguido aquele que verdadeiramente se aproxima de Deus. Agora, também não vamos confundir perseguição com desequilíbrio. Sim. Porque muitas vezes nós estamos agindo feito tolos, Sim. cometendo falhas e erros terríveis, aí somos repreendidos por outras pessoas e achamos que estamos sendo perseguidos. Não. Perseguição é quando você está fazendo tudo conforme a luz da Bíblia, tudo que é correto, e por causa do teu acerto, Sim. por causa da tua vida de entrega, né? Aí vem a perseguição. Por quê? Porque as pessoas começam a ver você crescer no reino espiritual, começam a ver Deus na tua vida, começam a ver Deus fazer através de você, e aí Satanás começa a entrar, né? Sim. E causar todo um desgaste. E aí, quando isso acontece, nós somos perseguidos. Sim. Nós somos atribulados, mas aí Jesus ele diz que bem-aventurados somos nós quando nos perseguirem por causa do seu nome. Não é assim? Isso. Quando isso acontecer por causa do nome do Senhor. Então, nós, quando nos aproximamos de Deus também, e foi uma coisa que você pontuou, o que é nosso precisa ser retirado. Isso é uma coisa muito séria e talvez seja essa a parte mais difícil, Luan. Porque às vezes, se aproximar de Deus exige largar família, Sim. exige largar amigos, Sim. exige largar faculdade, exige largar emprego. Muitas vezes se aproximar de Deus faz você sair de um lugar para outro sem saber sequer para onde você vai ir, ou o que você vai fazer, ou como você vai viver, como Abraão. Sim. Agora, isso acontece em ocasiões específicas, tá certo? E, né? Na vida de alguns, Deus tem algo específico. Por exemplo, é todo mundo que passa por problemas depressivos sendo cristão? Não. Não necessariamente. Mas Deus achou em Luan condições que Luan nem viu que tinha para passar pelo problema, né? Luan disse, Senhor, onde o Senhor viu essa condição aqui? Porque eu não enxerguei, não. Mas Deus viu. Sim. Assim como viu em Moisés. Deus, ele viu em Moisés condições de ir 10 vezes até Faraó, receber uma negativa e permanecer. Deus viu em Moisés. Imagina, será que nós, Luan, se Deus dissesse para que nós fôssemos a um lugar e dissesse para nós que o resultado ia ser negativo, será que nós iríamos fazer? Pois é. E 10 vezes? Porque a gente espera que Que Deus o resultado, né, se Deus mandou que esteja um resultado positivo de imediato. Porque a gente não entende o trabalhar de Deus na sua profundidade. Quando você fala isso, né, que Deus viu em mim, e aí é aquilo que a gente falou, que você falou, que a graça de Deus ela é suficiente. Sim. Né?
É pela graça dele que nós passamos por isso. Não é pela nossa própria força. É tanto que nos momentos de questionamento, como eu falei que eu cheguei a questionar, Sim. por que eu não sucumbi por completo? Porque vinha à tona a palavra, e a palavra ela é a base para tudo. Porque às vezes podem amigos, familiares tentar até lhe ajudar, mas dependendo da situação, só a palavra de Deus ela vai lhe dar o consolo e a força necessária e a correção também. Sim. Porque não é porque a gente está passando por um momento difícil que Deus não nos corrige, muito pelo contrário. Né? Jó é um exemplo disso. Deus chamou a atenção de Jó. Onde é que você estava quando eu pus os fundamentos, né, da terra? Foi tremendo isso e aí. Não vou entrar nesse detalhe. Mas aí eu lembro também que uma coisa que me fez permanecer foi que, antes de passar por esse problema mais intenso, eu orei diversas vezes, dizendo a Deus que, se necessário fosse, Ele me quebrasse e me refizesse quantas vezes fosse preciso, para que eu estivesse na presença dele como um vaso útil nas suas mãos, vivendo para a sua glória. Que os meus interesses não estivessem acima dos dele. De Deus. Então, assim, a gente vê lá em Jeremias 18 que Deus mandou ele à casa do oleiro e o vaso se quebra. Eu fui além, eu sei que você também já orou assim, outras pessoas oraram. Aí depois a gente fica sem entender o que está passando. Mas aí Deus é tão bom que ele faz a gente lembrar. Aí, mas eu orei. Eu orei para ser quebrada. Aí quebrar é como? Acha que quebrar vai ser... Não, virar pó. Pó. Eu ainda fui além, né? Eu ainda fui mais atrevida. Eu disse, Senhor, faz virar pó. Esmaga até virar pó. Aí depois diz que não está entendendo, né? O porquê. Mas no fundo, a lembrança vem do que você falou. Então, assim, se você não tem condição, cuidado com o que você fala para Deus. Não. Cuidado com o que você fala para Deus. Porque a gente fala muitas coisas e depois a gente fica sem entender o porquê, mas a gente que declarou. Ô Luan, e assim, em relação à questão da sua saúde mental. Certo. Diante de tudo que você passou, eu sei bem que mesmo você tomando a medicação, mas ainda assim é uma situação muito difícil. Sim. Porque, como você falou, teve tempo de você tomar a medicação e parecia que nada estava dando certo. Teve a medicação que você tomou também que não deu certo. Sim. Não foi, teve que ser trocada. Sim. Não deu certo para a finalidade. Né? Não deu certo para aquela situação ali e precisou ser trocada. E assim, diante de tudo isso, de toda essa dificuldade, qual foi o momento ou os momentos de maior conforto, de maior consolo para você? Aqueles momentos que te deram força para entender que a graça de Deus te bastava. Você consegue identificar, assim, durante esse processo, momentos em que o bálsamo de Deus desceu sobre a tua vida, assim, momentos específicos mesmo? Assim, logo inicialmente, como eu disse, eu não procurei apenas ajuda médica, mas eu procurei aconselhamento pastoral. E o meu pastor, ele conversando comigo e ele também relatando o que ele já tinha vivido lá atrás, me auxiliou no entendimento daquilo que a gente já sabe, mas na hora é confuso, que eu não é só comigo, né? Porque a gente tem uma tendência também a isso, né? Ou eu não aceito o problema, ou então eu me coloco como o único sofredor, ou o maior sofredor. O único que estou passando por isso. Embora eu não tenha essa tendência, mas às vezes acontece, né? Parece que é só comigo, às vezes nem é. Às vezes tem tanta gente que a gente nem sabe, só que as pessoas estão como a gente, sofrendo muitas vezes sozinhas. E por isso que eu aconselho vocês, procure ajuda. Se você é cristão, procure ajuda pastoral, sim, mas procure ajuda médica, porque existem questões fisiológicas que levam à depressão e ansiedade. Existe o seu histórico, muitas vezes, da infância, o seu histórico familiar, traumas que você viveu, coisas que estão acumuladas de anos e que uma hora vai, como a gente diz, a bomba vai estourar. Porque você está segurando firme, porque você é forte o tempo todo. Você não se permite ser fraco. Chega uma hora que você não vai suportar mais, seu corpo e sua mente vão pedir socorro. Você precisa desse auxílio. Luan, graças a Deus que você teve o seu pastor, né? Sim. O pastor dele é uma bênção. É aquela pessoa que a gente sabe que foi chamado realmente para pastorear, tá certo? Não foi alguém a quem foi dado um cargo. Sim. E louvado seja Deus por isso que você teve ele, para que pudesse trazer esse bálsamo para você no momento inicial, que é muito importante, né? Você ter essa ajuda já no início. Sim. Mas quando não temos um líder que tenha condições
O que temos que fazer? Procurar em um outro lugar ou simplesmente não procurar essa ajuda espiritual que Eu você tem para acredito que dizer? a gente sempre tem que procurar, mas não em qualquer lugar ou em qualquer Sim. pessoa. Porque nem todas as pessoas têm Não é porque condição. é um líder espiritual que Isso. vai ter condições de te Nem ajudar. todas as pessoas têm a maturidade para lidar com esse tipo de problema e trazer uma palavra que possa lhe auxiliar. Porque tem pessoas que vão trazer palavras, como a gente falou, que podem até te matar. E crente, E né? E às crente. vezes a gente encontra as maiores dificuldades para quem sofre questão de saúde mental é dentro de casa e da igreja. Quando não Os de tem. casa parece que não É, entende e a gente sabe mesmo, que é por né? ignorância, no sentido da falta do Sim, conhecimento, sim. e porque muitas vezes se recusa também a querer, porque ele não tem e não se interessa em entender. Porque tem isso. Eu posso não ter o conhecimento, eu posso não entender agora, mas eu vou ouvir o que a pessoa está dizendo. É, pelo menos para ouvir, E eu vou né? ouvir e não vou falar nada, eu vou só ouvir. Ainda que eu não concorde, mas eu vou ouvir. E eu vou procurar saber o que é isso, Sim. para ver se realmente é como essa pessoa está dizendo, né? Então nem todo mundo tem isso. Então, assim, existe dentro da igreja, dentro da sua família, a possibilidade de ser maravilhoso. Mas a maioria, no caso das famílias, não é assim. As pessoas elas não sabem nem lidar com as próprias questões e traumas. Então, se a gente for esperar que a nossa família compreenda a gente pra gente melhorar, a gente nunca vai Isso é melhorar. dramático, né? É exagerado, né? Não E tem, isso é a não tem pessoa necessidade, completamente né? transtornada também. Mas ela não reconhece, né? Eu estou aqui, tenho problemas também e não tenho nada disso. Não, tem não. Mas Eu nem de longe a gente Eu nem preciso de ajuda. Mas a gente ri assim, mas é tão sério. A gente ri de nervoso. É tão grave. Porque assim, o lugar que deveria ser cura, às vezes pode trazer maior adoecimento. E a igreja local, ela tem por propósito ser um lugar de tratamento, onde a gente vai se alinhando através do ensino da palavra e também da convivência, porque é a convivência que vai fazer a gente se ajustar, né? Como o ferro que afia o ferro. Isso. Que vai trazendo a melhor, o aperfeiçoamento. Fio que afia. Nossa, essa expressão é muito, muito perfeita, porque é justamente um com o outro. Com o outro. Vai ter alguns momentos de atrito, isso que faz melhorar. Mas a questão é quando o cenário da sua igreja local, ele é mais adoecedor do que lugar de cura. Porque imagina, você tá com todos esses questionamentos e você procura dentro de casa, não tem. Porque muitas pessoas, elas são crentes sozinhas em casa. Ou quando tem alguém que é crente também, não alcança o entendimento. Maturidade. Mas muita gente não tem, é só ele dentro de casa como crente. Aí ele vai buscar onde auxílio? Na casa do Senhor. Porque ele entende que lá tem bálsamo. E quando ele chega lá e não tem? E não tem. Justamente. Nada, parece que não é bálsamo, é um balde de água fria. É um balde de água fria, é um balde de gelo. É aí onde entra o perigo. E aí onde entra a responsabilidade das lideranças. Se você é líder, você aceitou ser líder, você é responsável pelas vidas que você pastoreia. Seja no pastoreado da igreja, ou seja na liderança dos departamentos. Ah, mas eu não estou aqui porque eu escolhi. Me desculpe dizer, o problema é seu. Se você aceitou, se você recebeu aquela função, é seu dever cuidar das vidas que estão ali. Claro que cuidar, eu não falo que é aceitar tudo que as pessoas fazem, mas no momento da dificuldade, você tem uma palavra, é um mínimo, você ter algo de Deus para oferecer, porque a gente tem vivido tempos de lideranças que não tem coisa alguma a oferecer. Nada. E a gente precisa falar isso de maneira aberta e clara. Tem muita gente liderando que não é líder, ele foi colocado ali e ele não tem nada a oferecer. Não tem condição nenhuma. Ele não tem nem para ele. E se a gente for ver, Luan, à luz da Bíblia, a palavra do Senhor ela é clara. Sim. Que todo aquele que lidera, ele primeiro tem que colocar sua vida em ordem. E tem que manusear bem a palavra de Deus. Ou seja, ele tem que ter conhecimento da palavra justamente para poder liderar. Como eu falei para vocês, Luan, ele é líder, tá certo? Ele é líder. E em um determinado momento da vida dele, ele como líder, ele entendeu que ele não estava em condições de estar à frente, naquele momento, daquelas vidas. Porque justamente como ele falou, a partir do momento que você aceita liderar, você é responsável pelos seus liderados. Você tem uma responsabilidade espiritual
sobre a vida de cada pessoa que você lidera. Então, se você não está em condições, não é que você deixou de ser líder. Você é um líder, mas naquele momento você não tem condições. Então, você tem que ser sincero. E a gente volta novamente para a questão do reconhecimento. Não é porque eu sou líder que eu estou em condições o tempo todo de liderar. E aí eu tenho que ter esse reconhecimento. E Luan é uma pessoa que eu admiro muito e que me ajudou muito através daquilo que Deus é na vida dele. Eu sempre falo isso para ele. Eu digo, você não é perfeito, você tem muitas falhas, assim como eu tenho, como todas as pessoas têm. Mas aquilo de Deus que existe em você é suficiente para que possa alimentar. É um fruto bom, né? Por quê? Porque ele reconhece as suas limitações, as suas fraquezas, ele reconhece quem ele é e quem Deus é nele. E por isso ele está aqui comigo gravando esse vídeo, porque senão ele não estaria. Porque eu não vou colocar pessoas para estar comigo, passando para outras pessoas que necessitam de Deus, alguém que é desequilibrado, que não entende a sua natureza e que acha que tudo se resolve simplesmente com um estalar de dedos. Sim. Nós precisamos ter ao nosso lado e propagando pessoas que sejam racionais, porque o Espírito de Deus, ele é racional. A Bíblia diz que nós temos que oferecer a Deus culto com razão, ou seja, culto racional. E aí, quando eu vejo ele, um líder, chegar e dizer, eu não estou em condições no momento de liderar, porque eu tenho responsabilidade sobre a vida dos meus liderados e eu não vou conseguir dar conta deles no momento. Eu preciso me refugiar em Deus. Então, isso para mim é cristianismo, isso para mim é exemplo, para eu olhar para mim e eu ver também os momentos em que eu não tenho condições de ir, que eu não tenho condições de avançar. E eu preciso buscar o quê? Ajuda. E é o que ele tem feito e é o que todos nós precisamos fazer. Isso é muito sério, porque assim, muitas pessoas no nosso meio, no meio cristão, e a gente fala no meio cristão protestante evangélico, sim, né? Elas são muito, eu não diria, não é iludidas, elas são iludidas sim, mas a palavra, elas são muito encantadas. Com os títulos, sim, com as funções. Existe, infelizmente, não é em todo lugar, não é a igreja de Cristo, mas existe no nosso meio pessoas que disputam por posições, como em qualquer outro lugar. Então as pessoas, elas anseiam as posições não para oferecer o serviço a Deus, mas pela suposta glória, não no olhar de Deus, no olhar dos homens que isso possa trazer. Glória terrena, mas né? Quem realmente entende a responsabilidade do chamado, ele foge. Isso é bíblico, a gente pode dar vários exemplos. A gente fala, a gente tem Gideão, a gente tem o próprio Jeremias, a gente tem outros que a gente não vamos nem entrar aqui no... São muitos, no né? mérito, porque tem muitos. Moisés, né? Moisés lutou praticamente com Deus ali. Então, assim... para não assumir a liderança. As pessoas disputam pelas posições porque elas se encantam. E graças a Deus, isso nunca me encantou. Esse não é o meu pecado, eu tenho outros. Sei que eu tenho vários pecados, mas esse não é. Então, assim, na verdade, sempre me assustou eu também, a possibilidade de eu, sendo quem eu sou, miserável pecador, estar em posições que Deus me mostrou que Ele colocaria. Sim. Porque justamente pela tamanha responsabilidade que é servir a Deus e ter outras pessoas sob a minha liderança. Porque, como você falou, eu sou responsável espiritual pela vida delas. Eu vou dar conta dessas pessoas a Deus. Exato. Porque Deus não coloca pessoas pra gente liderar simplesmente para eu ser... Por exemplo, o que me mata também. Eu não preciso conhecer profundamente a palavra porque... Ou essa questão da liderança, porque eu sou do louvor. Mas se não tem vida sobre a sua liderança, você não está lá só para escolher CD, separar CD, não. Você está... Ali é um meio que Deus está usando para você cuidar de vidas. Não basta quem está precisando de cuidado sou eu. Então se afaste, peça ajuda pastoral para ser cuidado e quando você estiver em condição, você vai cuidar de outras pessoas. Que é algo que a gente comentou recentemente, que a gente sempre falou, que eu sempre compartilhei isso com você, que era a minha visão, e eu reforcei esses dias. Lembra que o pastor, numa pregação, falou isso no congresso do setor 7? Sim. Ele falou que não adianta, pessoas feridas, elas vão ferir outras pessoas. Vão ferir. Pessoas traumatizadas, elas vão traumatizar. Vão. E quando a gente fala de pessoas traumatizadas, é pessoas que ainda não venceram. Então, sim, enquanto você não venceu, não queira liderar. Justamente. Não queira executar algo que não é para agora. Porque se você vai
derramar os seus traumas, os seus medos, as suas enfermidades da alma nas outras pessoas. E nós estamos cansados de ver isso nos púlpitos, né? Pessoas que chegam se justificando porque eu estou passando por isso, porque eu passei por isso, porque eu vivi isso aqui e estou aqui fazendo assim. Essas pessoas não estão curadas. Não. Por quê? Porque quando eu estou curada, a minha dor, ela já não faz diferença. Sim. A minha dor, ela já não importa mais. E quando eu subo em um púlpito, até gravei um vídeo sobre isso, sobre a questão do culto, sim, eu subo lá para servir. Ministro, ele é servo, tá certo? Muitas pessoas, eu sou ministro da palavra do Senhor, como se você fosse um ministro de algum serviço. Uma satisfação pessoal, uma coisa né? Assim, um cargo, como se fosse um cargo de excelentíssimo alcance. Gente, ministro é servo. É servo. Então, quando eu subo para ministrar, seja um louvor, uma palavra, eu subo para servir, para prestar homenagem àquele que para mim é sagrado, que é o próprio Deus. Então, como que eu subo no altar do Senhor para lhe prestar homenagem, para lhe oferecer um sacrifício de louvor ou de adoração através da palavra? E eu estou mais preocupada em passar aquilo que eu estou vivendo do que aquilo que Deus fez. Sim. Embora o testemunho de vida ele seja muito importante, tá certo? Ele é importante, mas quem tem que aparecer no teu testemunho é o próprio Deus. É a imagem dele que tem que ser refletida e não a nossa. Nós não podemos ser vistos como pobrezinhos, coitadinhos, né? Como pessoas dignas de pena, não. Nós temos que ser vistos como vaso de barro, frágil, que se quebra, né? Mas que guarda uma excelência muito grande, que é o poder de Deus dentro de si. Então, e entender que essa excelência justamente não é nossa. Ela pertence a Deus. E tudo isso, para que isso tudo aconteça, a gente precisa ter uma mente saudável. Sim. Né? Como que você vai entender tudo isso se a tua mente ela não está boa? Como que você vai conseguir ter um bom raciocínio se você não dorme direito? Se você não consegue trabalhar direito, porque você vai ficar logo com dor de cabeça. Quem é o ser humano com dor de cabeça que consegue ficar ali em paz, raciocinando tranquilo e calmo? Meu amigo, você com dor de cabeça, você não quer nem ouvir ninguém falar perto de você, de tão sensível que você fica. Sim. Então, quando uma pessoa que passou por problema de saúde mental, ela consegue romper tudo isso e ainda assim fazer refletir a glória de Deus, isso sim é cristianismo. Assim, eu acho que acho não, né? Acho no sentido de expressar. Sim. Tudo na nossa vida tem que ser para a glória de Deus. Glória. Então, quer sejam as coisas boas, consideradas boas, né, que nós as consideramos, sim, quer sejam essas questões como eu passei, como outros passam, outras enfermidades e outras lutas e outras dores. O problema ainda do tabu da saúde mental é porque se eu tenho um problema fisiológico, eu aceito tomar medicação, eu aceito tratamento. Se eu quebro um osso, eu vou e preciso fazer cirurgia, eu vou e faço. Vai fazer. Ainda que eu não goste, mas eu vou lá e faço. Toma a medicação, tem que tomar, né? Talvez não seja tão bom, mas toma. Mas quando se fala de saúde mental, as pessoas trazem sempre uma espiritualidade vazia. É, né? Verdade. Que é essa questão de uma espiritualidade que não é a espiritualidade bíblica, onde eu acho que tudo é espiritual. Que se você está passando por isso, é algum problema. Levou uma topada, foi o inimigo que te exatamente. E você falou uma coisa dos altares, Ai, Jesus. Eu acho que ainda mais grave do que você usar o seu lugar, a oportunidade do lugar de fala que nem todos têm na igreja. Sim. Deus deu a alguns, ou os homens deram a alguns. Sim. Mais grave do que você falar sobre si mesmo, que já é muito grave, é quando você usa para atacar pessoas. Quando você usa o altar e a sua fala, que deveria ser para pregar a palavra de Deus ou entoar louvores a Deus, para atacar.
projetar os seus traumas e as suas insatisfações nos outros, na igreja. Isso é o maior erro de qualquer... Isso é terrível. Eu acho, liderança de qualquer pessoa que tem esse lugar, né, de fala. A pessoa precisa revisar esse comportamento. É verdade. E aí, Luan, diante de todas essas coisas, o básico, o essencial de tudo, a palavra-chave de tudo isso é o reconhecimento. Sim. Romanos 12, né, fala que nós não temos que nos conformar, ou seja, aderir à forma do mundo, mas ser transformado através da renovação de uma mente. Isso. Ou seja, a mente, ela precisa ser renovada, ela precisa ser cuidada. Você falou algo no início, espírito, alma e corpo. E nós ouvimos muitas vezes a respeito de situações em que as pessoas elas não têm essa preocupação, né, do corpo. Como você mesmo disse, é tudo espiritual. É tudo espiritual. Embora saibamos que é Deus que controla tudo e Deus ele é espírito, mas se a Bíblia fala espírito, alma e corpo, é porque ela quer que nós venhamos a dar atenção a todas essas áreas. Espírito, alma e corpo. E muito bem colocado. Quando se trata do corpo, fora da cabeça, né? Sim. Todo médico é bem-vindo. Toda cirurgia é bem-vinda. Até a plástica, né? Até a plástica. Mas quando se trata da mente, parece que existe um bloqueio. Sim. Mas aí é onde você vê a influência maligna. Sim, existe a ignorância, a falta de conhecimento, existe a influência maligna. A influência maligna. Porque se eu não cuido dessa área, toda a minha vida desanda. Desanda. Porque tudo começa na mente, como você falou. É pela renovação do entendimento que eu vou poder prestar um culto a Deus digno de quem Ele é. Sim. Então, se eu não tenho a minha mente renovada, eu não consigo oferecer o que Deus, Ele merece. E aí eu não vou conseguir ser uma pessoa que avança nesse conhecimento de Deus. E aí eu fico estagnado. Eu sou apenas mais um ali. Tô ali, tô até salvo, mas tô ali. Sem fazer muita diferença para um reino. Eu garanti a minha salvação, mas eu não avanço. Não avança. Eu não tenho fluir. Eu não tenho desejo de conhecer mais a Deus. Eu não tenho aquela sede de buscar. E a gente vive isso dentro da igreja, de a grande maioria das pessoas serem pessoas superficiais, que você não consegue sentar com elas e conversar um pouco mais da palavra de Deus, porque são pessoas desinteressadas. E chega a ficar até com raiva, tem gente que não gosta de ouvir a palavra, mas até confronta. Chega até não querer conversar com você por dizer que você só quer falar sobre Bíblia. Eu mesmo já ouvi isso. Isso é porque a pessoa ainda é carnal. Muito, já ouvi muito isso. Porque as pessoas acham que renovação da nossa mente, essa transformação, e não se conformar com o mundo, é apenas dos pecados declaradamente graves. Não se prostituir, não se conformar com não roubar, não matar, não adulterar, não fazer essas coisas, mas não se conformar com os padrões do mundo está nos mínimos detalhes, inclusive naquela questão que eu falei, da disputa dentro da igreja. Isso é padrão mundano, onde eu tenho que galgar funções, galgar cargos. Sim, você tem que é uma questão, eu tenho que subir degraus, isso é um padrão mundano. E eu não posso me conformar com isso. Não. Eu não posso aceitar. Isso é se moldar ao padrão do mundo. Que as pessoas acham que pecado é só essas coisas assim, que todo mundo vê que é. Né? Até quem não serve a Deus sabe que é errado. Sabe que é errado. Porque quando se trata do reino, não é como o mundo. O mundo, ele vai crescendo gradativamente. Nós, no caso, crescemos em graça e conhecimento. Mas quando se trata de funções, não. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que o Espírito Santo deu. Ele deu uns, ou seja, ele deu já a deu, mim você já e ele deu a você para aquela função. Ele deu para louvor, ele deu para a palavra, ele deu para o ensino, ele deu para o pastoreio, ele deu para o evangelismo, ele deu para a profeta, né? Então, eu não tenho que exercitar algo em minha vida para me tornar, quando se trata do reino de Deus. Não, eu já fui
dada Sim. para isto. Eu fui escolhida, determinada pelo Espírito Santo. Então não há necessidade de nós que servimos ao Senhor ficarmos lutando, fazendo disputa, porfias e emulações, que são obras da carne, para alcançar posição dentro da casa do Senhor, se eu já fui dada para aquilo. Sim. Ah, mas o homem não quer reconhecer problema do homem. Sim. Quem é mais poderoso, é o homem ou é Deus? E no tempo certo, ainda que as pessoas não querem, elas vão ter que reconhecer. Vão ter que aceitar e vão ter que reconhecer. Elas vão ter que reconhecer, porque se é o que Deus tem para você, porque uma verdade que eu ouvi, eu carrego para mim até hoje, que se diz respeito a ministério, a dom ministerial, você não tem, você é. Você é. Você não tem o dom de ser pastor, você é você pastor. Você é, porque foi dado pelo Espírito. Não, e você vai se tornando pastor, não, você é. Você vai aperfeiçoando Sim. o ministério. Mas você vê na vida das pessoas que têm algum dom desde muito cedo, às vezes até adolescente, você olha para ele e você sabe o que Deus tem na vida dele. Paulo fala isso para Timóteo, né? Para que ele possa fazer Sim. com que o dom de Deus nele seja aperfeiçoado. Mas aí o dom já existe ali. Sim. Ele já tem. Né? Você não precisa, como eu e você, por exemplo, nós fomos dados para mestre. Nós fomos dados pelo Espírito. Nós já somos. Isso é o que nós somos. E aí eu quero falar sobre uma coisa que não é sobre a questão da saúde mental, mas acaba no final sendo, que é sobre a questão do reconhecimento. Sim. Que às vezes as pessoas têm isso como uma soberba. Você chega e você diz, eu sou mestre. Não, você não pode dizer que você é, você tem que deixar que os outros digam, não, você pode, porque você é. Porque o Espírito deu você para mestre. O que você não pode é citar elogios sobre aquilo que você é, porque aí a palavra diz que você tem que deixar que os outros te façam elogios sobre aquilo que você é. Mas o que você é, você é. Ai, não, que é isso? Eu não sou nada. Quem sou eu? Meu amigo, se você é e ponto. Você foi dado para aquilo ali. O Espírito Santo lhe deu como mestre para as nações. Então, eu entendi já há muito tempo que quem eu sou em Deus, eu sou independente do reconhecimento das outras pessoas ou não. Não só aquilo que eu sou no sentido do dom, mas aquilo que foi sendo construído ao longo do tempo, à medida que eu fui me rendendo mais a Deus. Então hoje, ninguém consegue tirar a minha convicção do que eu sou. É tanto que quando alguém fala alguma coisa que eu não sou hoje, eu não aceito. Sim. Eu não aceito, não é por arrogância, é porque eu sei quem eu sou em Deus. Isso se chama identidade, tá? Isso não é arrogância, é identidade. No que diz respeito a declarar essas questões, né? Assim, eu ser isso ou aquilo, eu entendo o seguinte, eu não tenho a necessidade de estar dizendo para todo mundo o tempo todo aquilo que eu sou. Sim. Né? Elas vão ver aquilo. Mas se perguntado, eu digo, não, eu tenho esse dom. Assim como eu sei os dons que eu não tenho. Sim. E eu falo abertamente daquilo que eu não tenho também. Mas eu também, de fato, se alguém disser, sei lá, a pessoa me viu ministrar, seja pessoalmente ou um vídeo, na palavra, ou ensinar. Ah, você é uma bênção, tá? Graças a Deus. É Deus quem me dá condição, é o dom de Deus na minha vida e hoje eu reconheço isso. Mas também não fico como você falou, né? Ah, quem sou eu? Aqui eu sou o menor. Isso não é humildade. Isso daí é um comportamento de alguém que quer mostrar uma falsa modéstia, uma falsa humildade. Você nem precisa estar se autoafirmando, você não precisa estar falando o tempo todo, chegar nos cantos, eu sou isso, eu sou aquilo. Isso. Mas você também, quando declarado, você não precisa ficar, como eu sou, né? Querendo transparecer que você é mais humilde de todos. Justamente. Né? Porque a gente é ensinado a ser o menor entre os irmãos, a considerar o nosso irmão maior que os outros, mas isso é prática e não ficar falando que é. Sim, com certeza. Não é ficar falando que eu sou mais humilde ou menor, aqui eu não tenho nada. E tá fazendo o quê? Você não tem nada, então sai daí. Sai daí, dá lugar pra quem tem. Se não tem nada a oferecer, sai. Sai e dá pra quem tem a oferecer. Tem a oferecer, já que você reconhece que você não tem nada. E quando a gente fala assim que tem, a gente sabe que temos, porque Deus nos deu, né? Tem, nossa, eu sou. Não, é o que Deus tem em nós. Nós temos de Deus. Né? Então a gente não precisa, a gente não é pra se achar maior do que a gente é, mas também a gente não precisa se inferiorizar. Mesmo porque, se você diz que você não tem nada, tem essa questão de se você não tem nada, você não tem nada para oferecer.
Então Agora, Deus não é na sua vida, né? então Deus não é na sua vida. Agora, eu tenho que afirmar sim, eu tenho que declarar que o que existe em mim existe, mas não é meu. É de Deus. Ele pertence a Deus. Então, assim, o apóstolo Paulo seria o ser humano mais soberbo e prepotente da história, porque ele chega e diz: quem mais fala em línguas sou eu. Sou eu. Ele diz isso. Só que ele diz, entre falar aquilo que as pessoas não entendem e falar aquilo que elas entendem, prefiro falar 5 palavras. Sim, Na palavras minha própria que elas língua, entendam. que elas entendam. Então, assim, ele deixa claro que ele tem. Sim. Agora também deixa claro que o que tem não é dele. Porque quando ele diz que ele prefere falar 5 palavras na língua dele mesmo, né? Ele declara o que ele tem e ele declara o que é de Deus na vida Sim. dele. Então, assim, isso é importante para nós. E aí é onde começa a vir essa questão da depressão. Por quê? Porque a depressão ela vem sobre uma carga negativa em cima de nós, querendo nos afundar, querendo Sim. acabar com aquilo de Deus que existe em nós. Sim, são ações, às vezes, da nossa própria mente, e aí também pode ter as influências espirituais, porque existe, Sim. de fato, a gente sabe depressões que elas podem ser espirituais, nem todas elas são. E eu costumo dizer que a gente tem que tratar todas as áreas. Eu Sim. trato a parte espiritual com ações espirituais, práticas espirituais, como ler a Bíblia, orar, jejuar, mesmo sem força pedir socorro a Deus. Mas as partes fisiológicas eu trato com as questões terapia, medicação, enfim. Mas esses momentos vêm para querer roubar essa convicção daquilo que a gente é em Deus, do que Ele nos tornou, não é quem a gente se tornou por conta própria. Sim. Mas porque Jesus conquistou para nós na cruz a filiação em Deus, nós somos filhos, né? E a gente precisa se ver como filhos de Deus. Tem muita gente que é servo de Deus apenas. E só vê Deus como um Senhor ainda. Nem a como ponto amigo, de a gente nem como ouvir, filho. ainda hoje no nosso tempo, eu só posso chamar Deus de Senhor. Porque pai e mãe eu chamo de Senhor, quanto mais Deus. Cara, Deus, Ele é teu pai muito melhor do que qualquer pai humano. O melhor pai humano não chega nem aos pés do pai que Deus é. E existe tanto filho chamando de Senhor e desrespeitando. E não respeita com as práticas né? do dia a dia, os comportamentos e o testemunho. E o testemunho. Porque tem gente que chama o pai de Senhor, pede a bênção, mas quando alguém faz referência fulano, é filho... Meu Deus, é uma vergonha. É uma vergonha. É uma vergonha porque o filho envergonha o nome da família. Envergonha o nome da família então, e assim, o maltrato com os pais. Então, assim, não são as palavras belas, entendeu? Eu não estou dizendo que você tem que chamar Deus de Senhor, mas Deus ele é muito mais do que isso. Ele é pai e amigo. Ele declarou isso, né? Isso. Romanos capítulo 8, para a gente encerrar esse entendimento, Romanos lá no capítulo 8, Paulo escrevendo, ele fala que nós não temos mais espírito de temor, mas um espírito de adoção, pelo qual nós podemos clamar, Abba Pai. Eu posso declarar em alta voz, que clamar é isso, é você expressar com intensidade em alta voz, que Ele é meu Pai, muito mais do que Pai, Ele é meu papai. Exatamente, exatamente. E aí a gente vê que essas angústias e essas aflições não é sobre o poder de Deus na nossa vida, né? É sobre justamente as nossas fragilidades. Sim. Eu queria que você comentasse sobre Elias, para a gente poder finalizar tudo. Eu queria que você encerrasse, porque já que a gente está falando sobre a questão da saúde mental, né? A gente falou sobre a questão da depressão e sobre as dificuldades que se tem nisso. Eu quero que você encerre esse assunto, né, o nosso vídeo, falando sobre Elias. Sim. Porque a gente sabe quem era Elias e o que ele passou. Então, eu queria que você falasse. E também, eu queria que você pontuasse o fato de algumas pessoas colocarem Elias como uma pessoa que quisesse se vitimizar, que a gente vê muito isso acontecer, né, em algumas questões. Sim. De pessoas que julgam a atitude de Elias como se ele quisesse se vitimizar. Ou que ele era arrogante, porque ele só né? tem eu aqui, né? Você pode falar, por favor, a respeito desse assunto. Elias, como muitos sabem, se alguém não sabe, Elias ele foi um profeta que teve um ministério marcado por muitos sinais, muito poder, tanto que Moisés e Elias, eles são, assim, entre todos os profetas, eles são os 2 profetas mais fortes na cultura judaica, né? As referências de ministério profético, por causa das muitas maravilhas que foram executadas através do seu ministério.
Só que Elias, ele enfrentava uma guerra espiritual muito além do que a maioria poderia enxergar. Elias, ele não enfrentava Jezabel, uma mulher. Ele enfrentava a atuação de um principado. Sim, né? Ela era profetisa de Baal. De Baal, ela era uma mulher literalmente endemoniada. A representante de Baal Sim. na terra, né? Então, assim, ela não era qualquer espíritozinho, não era qualquer demônio. Não. Porque existem escalas, né? Assim como existem Exato. escalas angelicais. Ela era uma potestade ali, ela era uma atuação maligna, poderosa, que queria calar a voz profética naquele tempo, queria acabar com os profetas. Porque os profetas eram portadores da verdade. Então, se calassem os profetas, ela poderia dominar. Sim. Né? O espírito que atuava sobre ela poderia dominar. Então, Elias, ele enfrentou isso, e após ele fazer o desafio lá, né, do Monte Carmelo e tudo, e Deus ser glorificado, e ele matar, né, são 850 profetas. Ele chama o povo para matar aquele povo. Depois disso, Jezabel declara publicamente, manda dizer a Elias que ele ia acabar com a vida dele. Do jeito que ele fez aos profetas dela, ela faria com ele. Então, Elias entra num conflito, né? Porque Deus, como assim, né? A gente vai entender. Eu consigo entender Elias nesse momento. Como assim? Deus que fez tudo aquilo vai deixar que isso aconteça comigo? Deixa que ela me mate. Então ele foge, a Bíblia diz que ele foge para o deserto, ele se vai dormir debaixo de um zimbro, uma planta, e em tristeza profunda. Esperando a morte. Ele, vou deitar aqui e fica aqui mesmo, aqui morro. Aí Deus manda um anjo, catuca lá, né? Elias diz, olha, aqui tem pão e tem água, come, se levanta e vai, porque é muito longo o caminho. Tem muita coisa pela frente. Aí ele não levanta, ele dorme de novo. Ele come, enche a barriga e dorme de novo. Aí o anjo, ei, levanta, né? E assim, tô falando a minha expressão aqui, levanta, porque ainda é muito longo o caminho. E ele vai. E depois disso ele vai para um monte Horebe e ele entra na caverna. Mesmo depois do anjo ter se revelado a ele. Ele entra duas vezes, né? Duas vezes. Então, assim, ele passou por um momento muito difícil. Ele desejou a morte. Ele declarou isso, né? Sim. E ele era profeta. Ele ouvia a voz do Senhor. Ele falava em nome do Senhor. Mas nós enfrentamos guerras que, para a nossa humanidade, são muito superiores a nós, a quem nós somos. E se não for Deus, a gente entra num lugar que, se a mão de Deus não estiver, a gente não sai mais de lá. Essa história de Elias, ela é muito forte, porque assim, a gente entende que o profeta abriu a boca para dizer, segundo a minha palavra, não vai chover. Ele disse Sim. isso. E depois ele determinou que houvesse chuva, e houve chuva. E aí muitas pessoas colocam Elias como um soberbo, mas ele não era. Ele só tomou posse daquilo que estava na vida dele. Coisa que nós, muitas vezes, por covardia, não fazemos. Porque nós ficamos pensando sobre a opinião dos outros, nós ficamos pensando sobre o que vai ser, né? O que vai acontecer, a reação que vai ter. Mas ele não, ele tomou posse do poder. Existia na vida dele o poder de operação de maravilhas através do Espírito de Deus. E ele tomou posse disso. Por isso ele diz, segundo a minha palavra. É igual Pedro e João, né? Nós não temos ouro nem prata, mas o que temos, nós estamos te dando. É igual nós aqui. Nós aqui estamos dando aquilo que nós recebemos. Não é? Sim. Nós não estamos dando o que foi tirado de alguém, nós estamos dando aquilo que está em nós. Está em nós. Essa compreensão da palavra está em nós. Esse dom de poder falar aquilo que Deus entregou. Porque existe uma diferença entre você compreender e você conseguir passar. Né? São dois dons diferentes, inclusive eu vou gravar sobre isso essa semana. E assim, ele tomou posse e ele executou. Agora, como entender, Luan, uma pessoa que faz uma coisa dessa e depois se coloca dentro de uma caverna? A humanidade, né? O ser humano, por mais dons, talentos e expressões do poder de Deus que ele tem, falando agora do cenário de quem serve a Deus, ele ainda é humano. Ele ainda é frágil. Ele é totalmente dependente de Deus, ainda que não reconheça. Mas o ser humano depende de Deus para a sua existência. Né? A vida dada por Deus, ele tira a quem ele na hora que ele quiser, de quem ele quiser, na hora que ele quiser. Então, assim, era Elias, mas era um homem de Deus. Homem. Sempre o homem vem antes. Antes de eu ser um homem de Deus, eu sou um ser humano frágil. Ser humano frágil. Que precisa desse
cuidado de Deus, não só apenas do poder de Deus no sentido da manifestação do poder, mas do cuidado diário de Deus. E era isso que ele estava buscando ali. Ele entendeu isso, né? Isso. Eu vou deixar você falar, mas assim, você falou sobre a questão da vitimização ou da arrogância. Muitas pessoas leem o texto de Elias na caverna dizendo que não tinha ninguém que ele, né? Só tem como se ele tivesse com uma fala arrogante. Eu, pelo Espírito, sempre vi alguém desesperado de alma. Alguém que se sentia só como Jesus se sentiu. Né? Alguém que dizia, mas só tem eu, porque realmente, quem foi que fez o desafio no Monte Carmelo? Foi ele. Foi ele. Por quê? Porque a maioria dos profetas tinha sido mortos. Os outros que estavam vivos que ele não sabia tinham sido escondidos por pessoas que foram usadas por Deus. Né? Então ele não via realmente. Cadê? Não tinha mais ninguém. Tava ele só, literalmente. Era o que ele conseguia enxergar, o cenário que ele tinha. Exato. Então eu vejo ele falando como alguém dizer para só tem Deus, não tem mais ninguém. Não tem mais ninguém para me ajudar, para me socorrer, para me fortalecer. Sim. Eu estou único que estou ali na frente de batalha. Aí Deus traz. Aí tem gente que diz, Deus está repreendendo. Pode até ser em alguns momentos, mas nesse caso eu vejo Deus trazendo uma palavra de consolo. Elias ainda tem 7.000. Assim. Eu vejo assim. Não é só você, existem 7.000 ainda que não se dobraram. Deus traz a ele uma palavra a respeito de algo que ele nem sabia que estava acontecendo, porque ele achou que todo mundo tinha morrido. Porque matavam-se os profetas naquele tempo. Matavam-se mesmo. Quem sabia que era profeta morria. Exatamente. Só não morria aquele que se vendia. E eu acho, assim, sabe, Luan, que Elias, ele estava mais preocupado com quem agora iria trazer a mensagem de Deus do que com a própria vida. Sim. Porque quem serve a Deus nessa profundidade, ele não tem medo da morte, porque ele sabe que a morte para ele é o encontro com Deus, né? Então, assim, quando Elias ele diz assim, só existe eu entendo uma preocupação de Elias. E agora? Quem é que vai lutar pelo Senhor? Quem vai guerrear pelo Senhor? E isso, de modo algum, é uma atitude de soberba. Muitas vezes é uma preocupação, por exemplo, quando nós estamos à frente de uma obra. E aí a gente pensa, eu vou sair daqui, a perseguição está grande, a dificuldade está grande. E quem vai continuar após mim? Se eu não estou enxergando mais ninguém. Porque sempre foi e sempre vai ser, desde a história antiga, do povo de Deus, quem tem um chamado, ele sempre se preocupa em formar outra pessoa debaixo da direção de Deus, é claro, alguém que Deus mostra para assumir, porque ele sabe que ele é passageiro. Exato. Ele não é para sempre. A gente sabe que Elias não morreu, ele foi levado pela carruagem, mas ele entendia que ele não estaria ali para sempre. Precisaria de alguém após ele. Alguém precisaria. Ali ele teve Eliseu, né? Exato. Só que ali naquele momento ele não enxergava ninguém. Não enxergava ainda, porque não... Né? Ele não enxergava ninguém. E aí ele fez... quando Elias ele vai para aquela caverna, na verdade, eu nem entendo como um esconderijo, mas sim como uma forma justamente de entender que naquele momento ele não tinha condições de batalhar aquela guerra. Exatamente. Ele não tinha condições. Ele precisou fugir. Né? Ele precisou fugir. Ele teve condições de batalhar no Monte Carmelo, mas aquela era uma batalha que ele não estava em condição mais. Justamente. Até porque enfrentar o que ele enfrentou, mesmo tendo sido ele que fez o desafio, causa muito desgaste físico, mental e espiritual. Porque a gente vê que ele passou um dia inteiro com aquele povo. Né? Fisicamente, se desgaste, mentalmente existe. Por mais que a gente saiba que foi Deus que mandou a convicção, a mente a gente quer. Mas será que vai mesmo? Né? Existe uma guerra acontecendo o tempo todo, que é na nossa mente, fora os ataques espirituais que a gente está sofrendo. E existe um hino, inclusive, de Ludmila Ferber, que fala sobre isso, né? Os tempos de guerra. O que vem para tentar ferir o valente de Deus em meio às suas guerras. Ele fala cansaço, desânimo, logo após uma vitória. Que é isso, exatamente, né? Isso. Isso só me remete a Elias. Sim. Porque é o cansaço, o desânimo, a fadiga, aquela sensação de fracasso após uma vitória. Uma vitória grande, né? Grande vitória. Seria glorioso para qualquer outra pessoa. Justamente. E aí a gente às vezes tenta, e aí só quem alcança essa profundidade é quem consegue entender. Então, basicamente, nós podemos dizer que, primeiro que tudo, nós precisamos ter o reconhecimento. Né? Nós não podemos negar aquilo que está dentro dos nossos olhos, a nossa fraqueza, sim, a nossa deficiência, a nossa dificuldade. E aí nós precisamos buscar ajuda espiritual e também a ajuda profissional, sim, que Deus deixou na terra. E em meio a tudo isso, tentar da melhor maneira possível enxergar Deus em todas as situações, não se desesperar, né? Isso.
e continuar um dia de cada vez, não tentar viver o dia de amanhã, porque tentar viver o dia de amanhã só traz mais aflições. Sim. Né? E descansar mesmo no É Senhor, como com a próprio Jesus, palavra, o né? mal de cada dia, né? A Deixa cada dia cada basta dia o basta seu próprio mal. mal. Então, assim, não adianta eu querer estar ansioso por coisa alguma, embora a ansiedade ela possa vir como veio no meu caso, mas aí eu não posso, eu tenho que reconhecer, procurar ajuda, mas eu não preciso aceitar como sendo Tem que algo que aprisionar, né? Aprisionar eu ela. não preciso aceitar que eu sou assim, pronto, não. Eu estou assim, eu preciso procurar ajuda, mas eu creio num Deus que é poderoso para mudar qualquer circunstância. O Deus que cura, né? O Deus que transforma, o Deus que liberta, o Deus que faz maravilhas ainda hoje. E enquanto eu não alcanço em Deus isso, eu vou continuar usando os meios que me cabem para ter uma vida melhor. Mas crendo que Ele é poderoso para mudar qualquer circunstância. Com certeza. Então é isso, gente. Por hoje é só. Eu sei que, independente de quantas pessoas sejam alcançadas, é importante tudo isso que nós falamos. Sobre questão de opiniões, comentários, cada um é livre para falar o que quiser, entendendo que existe uma responsabilidade nas nossas palavras, tá certo? Quem fala tudo o que quer acaba ouvindo também o que não quer, né? E que nós possamos ter respeito pela situação momentânea de cada um. Porque se não houver esse respeito, fica difícil a gente conseguir avançar, certo? Cada um passa por situações difíceis, cada um tem o seu momento. Eu tenho as minhas dificuldades também, eu tenho comentado sobre isso nos vídeos que eu tenho feito. E o importante é que nós consigamos refletir Deus, mesmo diante dessas dificuldades, e através dos exemplos bíblicos, que vocês possam se sentir fortalecidos, se sentir abraçados, que seja um bálsamo para a vida de vocês, saber que não é só vocês, mas que ainda existem outros, né? Que sofrem também, que não é, às vezes, do nosso conhecimento, mas que estão ali. E aí Deus ele vai se revelando e trazendo para nós esse crescimento, para que nós possamos ter essa mente transformada. Então, é isso. Eu agradeço muito a Luan, porque ele tem pouco tempo, tá certo? Ele trabalha, ele tem muitas obrigações, mas hoje ele conseguiu separar esse tempo para estar aqui, para que pudesse trazer essa clareza para nós. Ainda teremos muitos outros. Amém. Teremos muitos outros. Eu creio em Deus que assim será. O Senhor ele tem preparado tudo isso. Mas que todos fiquem na paz, que a paz de Cristo, que excede todo o entendimento, alcance a todos, aonde quer que vocês estejam e em qualquer momento da vida. Amém? Amém.